Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 5 de março de 2025. D'Alessandro foi denunciado e outro dirigente do Internacional também, dirigentes do Grêmio também denunciados. A gente vai falar sobre as últimas polêmicas envolvendo as finais do Campeonato Gaúcho, a preparação do Inter e os mistérios. Thiago Maia, sim, pode ser relacionado para esta partida. A gente fala sobre as mudanças anunciadas pelo Internacional e o retorno dele. O goleiro Renan está de volta ao clube e eu te explico essa história e a informação preocupante e também misteriosa, estranha, em relação a Tino Rocher e a janela que o Inter pretende fazer, porque tem dois reforços que a direção quer finalizar. Antes, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, kto.bet.br, entra no link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Por esse link tu faz o teu registro lá na KTO e dá uma brincada. E também Ativo. Ativa você na Ativa sempre, não somente para aquela hora H, aquela hora importante do vamos ver com a patroa ou com o patrão, mas também pensando na tua vida, no teu dia a dia. O Ativo é um estimulante não só sexual, mas também para te manter ativado e com um vigor físico maior no teu dia a dia. Tem o Ativo Fem para as mulheres, o Ativo Black and Red para os homens e o Ativo Tradicional, o Ativo Gladiador. São várias opções. Entra no meu link que está no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo e entre em contato com o pessoal do Ativo, tá? E tem os contatos também, número fixo e o WhatsApp deles aqui na tela para vocês. Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, com portões fechados, tá? Depois teve a coletiva do Fernando, que eu trouxe um conteúdo sobre ela à tarde aqui no canal, tá? Ele falou sobre tirar o Octa do Grêmio, falou sobre algumas outras situações envolvendo a arbitragem. Mas, pro Grenal do sábado, o clássico Grenal 445, jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, seguem aqueles três mistérios de ordem médica, aliás, 4 mistérios de ordem médica e um outro mistério que é o Thiago Maia, porque sim, a informação é que ele tem chance de pelo menos ser relacionado para o jogo. Começar a partida está praticamente descartado, mas tem uma chance dele ser relacionado para o jogo. Tá em Porto Alegre, tá treinando no CT Parque Gigante, se preparando, tá? Ele fica no Inter, não vai para o Santos então. E tem os jogadores de ordem médica, o Bruno Henrique, que teve um desconforto muscular na coxa esquerda, hoje ele trabalhou separado do restante do grupo da informação que eu tenho. O Alan Patrick, que está recuperado da lesão no tornozelo esquerdo, aí ele está voltando aos trabalhos no campo. O Wesley, que se recupera de uma lesão grau 2 na posterior da coxa. E o Borré, que se recupera de um estiramento na coxa. Esses três jogadores têm boas chances de serem relacionados. O Alan Patrick e o Borré, inclusive, de jogarem o clássico Grenal do final de semana, marcado para 5h45 da tarde lá na Arena. Inclusive, o torcedor do Inter esgotou em poucos minutos os 2.000 ingressos para o jogo de ida na Arena. Serão 2.000 colorados de visitante no jogo de ida e aí 50.000 no Beira-Rio com certeza no jogo da volta, e aí os ingressos vão ser a partir da semana que vem, depois do jogo de ida. Em relação à arbitragem, tá? O árbitro do Grenal vai ser anunciado amanhã pela Federação Gaúcha de Futebol. Vale lembrar que o Inter solicitou e o Grêmio não se opôs, o Grêmio também é a favor de árbitro de fora do estado do Rio Grande do Sul apitando os dois clássicos grenais, tá certo? Quero falar ainda dessas últimas sobre Campeonato Gaúcho, porque foi oficializada a denúncia a 2 dirigentes do Internacional. O presidente Barcelos não está entre os denunciados. Foi analisada a sua entrevista depois do jogo contra o Caxias e não foi encontrado nada pelo TJD do Rio Grande do Sul que tenha um entendimento de que feriu a honra de algum árbitro ou feriu também as diretrizes do Campeonato Gaúcho. Agora, em relação ao Bisol e ao D'Alessandro, os dois foram denunciados pelo TJD a infração do artigo 243F, tá? Da Confederação Brasileira de Justiça Desportiva, que trata de ofensas à honra relacionadas ao esporte. A punição pode ser de 15 a 90 dias de suspensão, além de uma multa que pode gerar R$100.000. Conhecendo como as coisas são levadas aí no TJD, é bem possível que ou os dois sejam absolvidos, o julgamento vai ser entre as duas finais, tá? Mas não deve acontecer nada de mais grave. E também uma suspensão ali de 15 dias no âmbito regional
é de dar entrevista, tá? Não deve ser de impedir que o Bisol e que o D'Alessandro vão até o Beira-Rio para os jogos do Inter, estejam no vestiário, não deve chegar a esse nível. Dirigentes do Grêmio também foram denunciados. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, Alexandre Rossato, vice de futebol, e o diretor de futebol, Guto Peixoto, tá? Bom, gente, quero falar agora de algumas mudanças que foram anunciadas hoje pelo Inter em relação às categorias de base, tá? Fernando Reck, a gente já tinha trazido essa informação, vem do Juventude para ser o novo diretor de futebol, formação e transição das categorias de base do clube, vaga que estava deixada já desde um tempo pelo Gustavo Grossi, teve alguns nomes que foram transitando por ali por essa função, mas anunciado agora um novo reforço que vem do Juventude, o Fernando Reck. E a outra grande novidade é que o goleiro Renan, lembram dele? O goleiro Renan, que esteve já no Inter e passou boa parte da sua vida no Internacional, no futebol espanhol. O Renan, que hoje é técnico de futebol, trabalhou na base do Barra, de Santa Catarina, onde até foi campeão, e, por último, nos profissionais do Barra de Santa Catarina, agora é o novo técnico do Sub-20, do Internacional. O técnico que estava no Sub-20 desceu para o Sub-17 e o Renan foi contratado para ser técnico do Sub-20 do Internacional. Agora eu quero falar sobre uma notícia estranha, bem estranha, envolvendo o goleiro Tino Rocher, tá? Porque o Rocher está se recuperando de uma tendinose no joelho, tá? Uma tendinite, basicamente, mas é chamada de tendinose pelos médicos no joelho. Não jogou esse Campeonato Gaúcho. No ano passado, por conta da questão da lesão na costela, não jogou o último Campeonato Gaúcho também. Porém, ele aparece na pré-lista da seleção uruguaia para a próxima data FIFA, que começa depois do jogo de volta da final do Gauchão. Ela começa no dia 17 de março. E o Rocher está na pré-lista da seleção uruguaia, tá? Que tem 36 nomes, tá? 36 jogadores na pré-lista, 11 nomes serão cortados, então vai ser reduzido para 25 atletas. Só que, cara, é muito curioso como é que o Rocher, lesionado, ele não joga desde o dia 8 de dezembro, tá? Do ano passado, que foi a derrota do Inter por 3-0 no Castelão, lá no Ceará contra o Fortaleza, a última rodada do Brasileirão da temporada passada, de 2024. Ele não joga desde então, se recupera dessa lesão no joelho e um outro problema muscular que ele teve também no ano passado e ele não tratou. O que a seleção uruguaia sabe que a gente, ou que o Inter não sabe para ele estar convocado? Ou ele tá para voltar magicamente depois do Campeonato Gaúcho. É uma situação muito curiosa. Eu confesso que me incomoda o fato do Rocher, em 2 anos e meio já de Inter, ele já jogou 2023 do meio para o final do ano, não tinha como jogar o Gauchão, mas 2024 ele não jogou o Gauchão e não jogou o Gauchão também agora desse ano. É uma situação muito curiosa. Ele tá na pré-lista. Vamos ver o que vai acontecer, porque por mais que 11 nomes sejam cortados e possam cortar o do Rocher, é estranho ele estar numa pré-lista, sendo que nem condição de jogo ele tem. Por que ele tá nessa pré-lista da seleção uruguaia? É isso que causa muita estranheza, tá? Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. A outra situação é a janelinha que abre em 5 dias, segunda-feira que vem, antes do jogo de volta das finais do Gauchão. Não dá para contratar e inscrever na final do Gauchão. A inscrição terminou do Gauchão lá no dia 14, tá? No dia 14 de fevereiro, até antes de fechar a janela, que foi no último dia 28. Mas tem aquela janela doméstica, aquela janela nacional, para atletas que jogaram os estaduais. O Inter quer 2 reforços nessa janela. O lateral direito, o William, que o Inter já ouviu do Cruzeiro, que o Cruzeiro topa negociar desde que o Inter pague. O Cruzeiro teria pedido 3 milhões de euros, mas que não evoluiu porque o Leonardo Jardim, técnico português que chegou no Cruzeiro agora, quer contar com o William. Mas a direção do Cruzeiro topa liberar. A questão é que o técnico quer contar com o William ainda. E aí a gente vai ter que aguardar para saber se vai mudar alguma coisa, né, a partir desses 5 dias, a partir da abertura da janela doméstica para jogadores que atuaram nos estaduais, que é de 10 de março a 11 de abril. Mas o Inter quer, e a informação que eu tenho é que o Inter deve efetuar uma proposta pelo William nessa janela. O outro nome que ainda pode vir, e aí são só 2 nomes, tá? É o do Igor Gomes. Claro, pode acontecer de vir outro nome? Pode. Mas o Inter hoje trabalha com 2 nomes para essa janela doméstica. O William e o Igor Gomes, meia formado no São Paulo, que está no Atlético Mineiro, é reserva, não tem espaço hoje, não sabe qual que vai ser o futuro dele por lá, e é um jogador que o Inter fez contato na última janela de transferências, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto pra gente falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.